cidade. Ele andava, mas tinha algumas que não iam. Mas era uma decisão dele. Ele falava, não, eu não vou lá porque lá tem um povo lá que não dá para falar com eles. Não, era porque ele era guiado pelo Espírito. E o que me chama a atenção é que Paulo e Silas, nesse ponto conseguimos enxergar que Paulo e Silas eram sensíveis à voz do Espírito. Eles escutavam o que o Espírito tinha para falar e obedeciam sem temor, porque eles tinham certeza de quem eles, aonde eles pisavam, eles tinham certeza em quem eles criam. Está entendendo, meus irmãos? E Paulo e Silas, no seu caminho, quando estavam passando, uma voz falou no ouvido dele como se fosse um homem, a voz do Espírito. Muitas vezes tentamos tomar caminhos que não é nosso. Muitas vezes não é nosso, não adianta. Deus não quer que você passe por aqui, mas você insiste. Mas a voz do Senhor está falando no seu ouvido, eu não sei, meus irmãos, hoje eu estava à tarde lá meditando essa palavra, o Senhor foi falando no meu coração, o Senhor foi falando no meu coração, eu fui escrevendo, falei, meu Deus, vai falando, Senhor. E ali na sala, na cozinha, na minha casa é sala, cozinha, tudo junto, eu comecei a sentir a presença do Senhor e lágrimas começaram a rolar no meu rosto, aí eu senti a confirmação do Senhor na nossa vida. Porque Deus, quando Ele quer falar algo, primeiro Ele confirma, Ele não deixa ninguém subir aqui nessa tribuna para falar coisa em vão. Paulo teve uma visão que lhe mostrava um homem que eu chamava na Macedônia. Meu Deus, mas por que na Macedônia? Que era a cidade que ele tinha que ir lá pregar. Um homem chamava, a visão dele. Não pense que Deus desceu do céu e falou para ele, por isso que temos que ser sensíveis à voz do Espírito. Deus não vai descer do céu e falar com você. Deus usa até uma jumenta para falar com um falso profeta. Mas Ele não vai descer do céu, então a gente temos que estar sensíveis à voz do Espírito, entendendo o que Deus quer falar em nossa vida. Paulo teve uma visão para a Macedônia, e a Bíblia fala que eles, seguindo para um lugar de oração, encontraram uma escrava que tinha espírito de adivinhação. Notemos que ele seguia para um local de oração, mesmo em viagem. Preste atenção, Paulo não tinha parado, ele não tinha tempo de congregar. Mesmo aonde ele estava, ele tinha o seu lugar de oração. E muitas vezes, irmãos, o que eu aprendo com isso? Que temos que ter um lugar de oração na nossa vida. Não importa se esse local é em casa, se esse local é na escola, se esse local é no serviço. Eu tenho meu local de oração no meu serviço. Está entendendo? Temos que ter um local de oração no serviço. Temos que ter um local de oração em casa. Temos que ter um local de oração. Muitas das vezes, quando estamos aflitos, dos últimos tempos, nos últimos meses, passei algumas provações, que mesmo dentro do carro era o meu local de oração. Eu entrava e falava, Senhor, e sabe o que eu aprendo com isso, amados irmãos? Eu aprendo que Deus Ele nos deixa estar na prova para nos aproximar dEle. E aqueles que não conseguem, não têm acessibilidade para ouvir a voz do Espírito, ele se espalha, porque ele pensa que nada vai dar certo para ele. Isso, olha, a espada, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, ela pode falar como pode para cá, porque eu me pego às vezes reclamando, mas se nós formos notarmos, o que Deus faz é aproximar, porque quando você está na rocha, quando você está na brecha, o que você faz? Você busca mais a Deus, você se consagra, você ora, você vem para a igreja, você dá glória a Deus. Não digo que a vida dos irmãos está tudo bem, ou que a vida dos irmãos não está, mas tem muita gente, casos e casos. No meu caso, às vezes eu me pego nisso. Eu estou às vezes numa boa e não consigo. Parece que tem algo vazio dentro de mim. Parece que não consigo buscar como deveria, mas devemos buscar a Deus no momento de dificuldade. Porque Deus, Ele nos livra da prova, na prova. Ele não nos livra antes da prova. É permissível que passemos por dificuldades. É permissível. Deus deixa para testar, além de testar a nossa fé, Deus ainda deixa para ver se nós somos fiel a Ele. Se vamos negar, se vamos murmurar. Aleluias. Tomar caminhos não é nosso, não está nos planos de Deus. Temos que estar atentos à voz do Espírito. Paulo teve uma visão da Macedônia, e sem teimar a ordem de Deus, Paulo e Silas partiram para a Macedônia. E a Bíblia fala que eles, seguindo para o lugar da oração, encontraram uma escrava que tinha espírito de adivinhação. Vocês estão entendendo? Eles encontraram uma mulher que tinha espírito de adivinhação. O espírito de adivinhação é uma coisa, revelação do Senhor é outra. Quando Deus tem para falar, não é espírito de adivinhação. Deus não usa qualquer um para falar. Deus usa aquele que está buscando,
aquele que está consagrando, aquele que está orando direto, falando com o mestre, que se aproxima com o mestre. Então Paulo expulsou o espírito que estava nela, mas aquela moça era fonte de lucro para seus senhores. Paulo, ele não temeu, além de estar em terra estranha, por qual ele não era conhecido, ele era romano, mas o povo não tinha aquele conhecimento sobre Paulo. Quando viram aquele homem baixinho vindo, creio eu que na entrada da cidade